Check-up no rádio. Check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Isabelle, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos vocês que nos escutam, que nos assistem aí de casa, indo para o trabalho, né, Marcos? Mais uma segunda-feira aqui, graças a Deus. E hoje para falar de saúde da mulher, de mulher para mulher, não é isso? De mulher para mulher. Não vou nem terminar, né? A gente só lembra da propaganda. Pois é, Marisa, né? Exatamente. E aí, Isabelle? E aí, Marcos? Então, o tema do programa de hoje foi pensado pelo fato de que cada vez mais eu recebo mulheres com alguma queixa, né? Raramente eu recebo mulheres que tentam fazer uma prevenção para não ter doenças mais à frente, né? A gente pensando, mulher é cíclica, né? Nós vivemos de ciclos, né? E a gente vive de ciclo, né? Tanto ciclo menstrual, né? Todos os meses, como em ciclos durante a vida, onde a gente tem a fase fértil, onde a gente chega na menopausa. Então, assim, nós vivemos ciclos que eles precisam estar sempre em concordância, né? A gente precisa cuidar do corpo, a gente pensa assim, a mulher já pensa, vou engravidar, né? Ainda tem a fase da gestação, então, vou engravidar. Aí, não, quando eu estiver perto de engravidar que eu vou me cuidar. A gente tem que se cuidar desde o momento de uma introdução alimentar, desde quando nossa mãe está nos amamentando. Então, assim, desde esse momento que a gente precisa, né, estar sendo trabalhada de uma forma mais saudável. Então, hoje eu tenho pacientes com 17 anos, 18 anos que têm endometriose, pacientes que têm ovário policístico, mulheres com menopausa precoce, né? Mulheres com menopausa em 36 anos, 38 anos, menopausa com muitos sintomas, com fogachos, né? Então, assim, a gente precisa ter isso não é um geral, claro que eu vou falar que as mulheres realmente deixam para se cuidar depois, claro, existem suas exceções, mas as mulheres precisam entender que a gente precisa trabalhar isso diariamente com uma constância para que a gente chegue numa menopausa bem, né? Que a gente chegue a uma menopausa bem. E esse índice crescente de endometriose, esse índice crescente de síndrome de ovário policístico nessas jovens meninas, né? Até abriu aí uma questão depois que a Anitta, não sei se vocês chegaram a ver, a cantora Anitta divulgou na imprensa que sofria de dores absurdas há 9 anos, que eram dores incapacitantes, que ela precisava tomar muita medicação para conseguir trabalhar e nunca havia sido diagnosticada e agora, após 9 anos, foi diagnosticada com endometriose, já com algum acometimento, se eu não me engano, ela tem um acometimento já no sistema urinário. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para essas mulheres. E vocês que me escutam de casa agora, precisam buscar ajuda médica para que investigue caso exista alguma normalidade. Mulheres que sentem dores incapacitantes, mulheres que têm ciclos menstruais irregulares, né? Passam mais de 100 dias e vários dias sem menstruar, mulheres que têm um fluxo intenso demais. Então, todos esses sintomas, né? Acne demais, aparecimento de pelos em excesso, né? Então, a gente sabe que esses desarranjos hormonais, eles precisam ser tratados, eles precisam ser identificados e essas doenças em mulheres cada vez mais jovens precisam sim começar esse tratamento o mais rápido possível, né? Eu tenho pacientes que têm acometimento intestinal pela demora do diagnóstico, né? No caso da endometriose, meninas muito novas, né? Tentando engravidar com síndrome de ovário policístico, né? E aí vem também associada a uma dificuldade de engravidar. Então, gente, por favor, olhem para vocês, procurem ajuda, né? Muitas coisas não são normais. A gente acha que é comum, porque minha vizinha sente a mesma coisa, mas existe o comum e existe o normal, né? E isso não é normal. Então, assim, procurem. Eu gosto muito de dizer que a paciência, ela é a chave para isso. A constância e a paciência. Tem uma paciente minha que ela bem emocionada, ela fez até uma postagem esses dias, dizendo que após 7 meses foi que conseguiu regular o ciclo menstrual dela, com paciência e constância na alimentação, na atividade física, né? Não é uma pílula que você vai tomar hoje, todo dia eu vou tomar um chá verde para melhorar. E a dieta que
vai pro espaço, né? Você não muda nada na dieta, só acrescenta esse suco verde. Gente, não vai existir mudança quando você faz isso. Você precisa realmente parar, observar seus hábitos, para você tentar iniciar uma mudança para que tenha realmente uma melhora efetiva. E quando eu falo em mudança, não é só mudança alimentar. A gente precisa falar em mudança em diversos aspectos. A gente precisa falar da mudança na prática de atividade física, e a gente precisa ter, tá, gente? É algo que a gente não abre mão. A atividade física, ele não entra apenas na estética corporal, ele entra na saúde realmente, tá? A questão também da alimentação, quando eu falo da alimentação, se a gente parar para pensar, tem alguns estudos que falam quanto em um ano a gente consome de aditivos alimentares que vêm nesses produtos industrializados. E uma pesquisa diz que tem pessoas que chegam a consumir 8 quilos. Se a gente pensar que são miligramas que estão lá nos alimentos e ao final de um período a gente consome 8 quilos de aditivos alimentares, a gente para pensar, nossa, isso aí vai estar desregulando tudo no nosso corpo, né? Então, esse consumo de alimentos industrializados em excesso, esse consumo de alimentos, né? E o plástico, que está sempre hoje em dia na nossa vida, eu sempre gosto de dizer, gente, excesso de plástico, levar plástico para o micro-ondas, né? Eles liberam algumas partículas que vão imitar aí nossos hormônios no nosso corpo e aí causando essas disfunções, tá? Então, prestem atenção também se vocês têm resistência à insulina, né? Algumas pessoas chamam de pré-diabetes, mas mulheres com resistência à insulina já desencadeiam também essas questões da síndrome do ovário policístico. Então, comecem a trabalhar a alimentação, o sono. As meninas não dormem, né? Ficam no celular, assistindo televisão e não dormem. Elas não dormem, gente, sono é sagrado, já dizia meu avô, sono é sagrado, a noite foi feita para dormir. Então, assim, você produz o hormônio do sono no momento que está à noite. Não é você dormindo 2, 3 horas da manhã e acordando 11 horas da manhã que você vai estar produzindo esse hormônio. Não, ele é produzido à noite. Então, você precisa dormir para escanear esse corpo e ver e reparar o que está acontecendo errado. Sem sono, você não regula as outras coisas. Tem gente que chega no consultório fazendo dieta direitinho, fazendo atividade física, mas não evolui. Por quê? Porque não dorme. Então, você precisa dormir para você reparar tudo que está errado. Controle de estresse também, né? Eu falo muito, hoje a gente vive num mundo ansioso e estressado e a gente precisa fazer o controle de emoções para que a gente consiga trabalhar as outras coisas. Então, na alimentação, Isabelle, o que é que eu preciso ter e o que é que eu não posso ter? Então, a gente precisa ter gorduras boas, que aí a gente vai fazer também esse controle de inflamação com gorduras boas. E onde é que estão as gorduras boas? No azeite, no abacate, nas sementes. Eu uso muito sementes para fazer ciclo de sementes. Quem é minha paciente que faz ciclo de semente, né, que estão me ouvindo, né? Esses ciclos de semente, a gente alterna sementes durante o mês e a gente faz uma modulação hormonal através disso, né? Mulheres que têm, por exemplo, endometriose, mulheres que têm síndrome de ovário policístico, menopausadas, a gente trabalha muito esse ciclo de sementes para controle hormonal, tá? Só para vocês entenderem, mulheres que apresentam alguns desses problemas, elas têm um maior desajuste, eu vou chamar assim, do hormônio estrogênio, né? Tem mulheres que têm esse desajuste. O que é que acontece? No corpo de algumas delas, principalmente lá na questão intestinal, e por isso eu sempre gosto de falar do intestino. Quando a gente fala da mulher, a gente tem que tratar tudo, né? Inclusive o intestino. Se a gente não tratar, não vai resolver nada. E aí é como se ele começasse a reaproveitar esse hormônio, né? Esse estrogênio velho, e começasse a reaproveitar ele para utilizar novamente. Então, assim, é como se o corpo sempre tivesse uma grande produção, mas na verdade ele usa um reaproveitamento intestinal, né? Isso já está muito claro nos estudos que eu tenho lido ultimamente. Então, assim, ele faz esse reaproveitamento. E a gente utilizar da alimentação nessa modulação, a gente faz com que a gente chegue lá no intestino e faz, ô moço, não é para usar isso aqui não, vamos tentar reorganizar isso aqui. E a gente tem uma reorganização a nível também intestinal para um reaproveitamento desse hormônio. Então, assim, a gente regular o intestino, a gente também está regulando
todos esses outros parâmetros, a gente regula parâmetros bioquímicos, hormonais, né? A gente regula também esses índices de inflamação. Diminuir alimentos industrializados, aumentar gorduras boas na alimentação e essas gorduras saturadas, a gente precisa diminuir. De onde, Isabelle? De carnes, de embutidos, linguiça, mortadela. Eu vejo um consumo muito exagerado, não sei se vocês aqui também consumem tanto, mas de linguiça e de mortadela, salsicha principalmente, né? E a salsicha, além da gordura ruim, dos aditivos que ela tem um corante muito perigoso, que é o amarelo-tartrazina, que é altamente cancerígeno. Então, assim, a gente precisa também olhar para o que a gente coloca no prato e o que a gente vai levar aí para o nosso corpo absorver e utilizar, tá? Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Minha filha tem 14 anos, ela tem vários policistos, sente muita dor. Se ela não tomar o remédio que o médico passou, o ciclo menstrual dela não para. Isso vai prejudicar ela futuramente como mãe? Olha aí a importância dessa pergunta, meio que um resumo aqui do que eu fiz. 14 anos, né? Lá no comecinho, quando eu falei assim, a gente precisa trabalhar essa menina desde a introdução alimentar, eu não estou brincando, gente. A gente tem uma criança com 14 anos com uma disfunção, né? No caso, com síndrome de ovário policístico, né? Então, o ovário dela tem uma disfunção aí ovariana e produz, né? Aparecem esses cistos. E isso acontece o quê, gente? Alterações hormonais. Geralmente associada à síndrome de ovário policístico está uma resistência à insulina, né? Que, para que vocês entendam o que é isso, por exemplo, como se o corpo, vamos dizer, um pré-diabetes, a gente poderia falar assim, né? Grosseiramente, é como se o corpo, para que vocês entendam o que é o trabalho da glicose, que é o açúcar do sangue, da insulina, é como assim, a insulina é o hormônio que vai fazer com que a glicose entre na célula, tá? Então, vamos lá, a insulina é a chave que vai abrir a porta para a glicose entrar. E o que é que acontece? Acontece alguma coisa no corpo, inflamação, trocam essa fechadura sem avisar ninguém. E a insulina chega e não consegue abrir essa porta. E vai tendo essa resistência à insulina dentro do corpo. Então, assim, a gente precisa trabalhar nessa menina, essa resistência à insulina, né? Esses parâmetros metabólicos. Eu já vi em alguns lugares dizendo que essa síndrome do ovário policístico vai até mudar de nome, como que uma síndrome metabólica, porque ela não está só na saúde da mulher, lá nos ovários, ela está interligada com muitos outros sistemas. E aí a gente tem que observar uma disfunção de tireoide também. Tem que sair investigando algumas coisas dessa menina para que futuramente, que foi a pergunta dela, ela não tenha prejuízos, como por exemplo uma infertilidade, né? Então, assim, tem que se trabalhar, é algo que a gente consegue sim trabalhar, com certeza ela já deve fazer tratamento com a ginecologista e a gente precisa associar a isso algumas outras questões, como a alimentação, né? É crucial, gente, a gente precisa, através da alimentação, diminuir a inflamação, que é uma questão. Se tem um excesso de peso, a gente precisa trabalhar isso também, porque a gente sabe que a obesidade, ela também piora esses quadros. E quando eu falo, gente, que a gente precisa a questão do perder peso, eu não faço aqui a apologia para que as pessoas sejam magrinhas e não é isso. É que dentro da realidade dela, ela atinja um peso satisfatório, com um percentual de gordura satisfatório, para que isso não se torne prejudicial, nem agrave mais as outras questões. Então, assim, precisa sim trabalhar, e que se isso não for trabalhado nessa criança, nessa adolescente, ela vai sim ter prejuízos futuramente. Então, assim, não é tarde, tá? Sempre existe a possibilidade de a gente iniciar esse tratamento. Então, inicie o tratamento mudando os hábitos dessa menina, alimentares, de atividade física, de sono, tá? Para que a gente tenha respostas positivas. Então, como eu falei, eu tenho uma paciente que ela depois de 7 meses, ela conseguiu regular, sem medicação, sem interferência de outras coisas, apenas com alimentação, atividade física, controle de estresse e outras coisas, e sono. Então, assim, é uma dedicação, é um comprometimento e principalmente uma constância. Não é fazer hoje e o resto do mês não fazer, tá? É constância. Isso é hábito, né? Adquirir um novo hábito de vida. Deixa eu só te interromper nesse exemplo aí dessa criança com 14 anos, né? É preocupante uma criança, né, com uma situação dessa natureza. Aí eu te pergunto,
Seria genético o caso dela ou seria já um indício de má alimentação, por exemplo? Perfeita pergunta, Geraldinho. A gente tem tendências genéticas, né? Que a gente chama de polimorfismo genético, que uma pessoa pode ter uma tendência, por exemplo, vou dar um exemplo, não é que isso seja fato, viu, Marcos? Você não olhar para mim. Por exemplo, a gente fazer um teste genético identifica que Marcos tem uma tendência a desenvolver doenças cardiovasculares e você não, tá? Mas e aí, dependendo do estilo de vida, você tem uma doença cardiovascular, Geraldinho, e Marcos não. Mas aí você vai dizer, mas Isabelle, Marcos não tem, ele é quem tem uma tendência genética, ele tem esse polimorfismo para desenvolver essa doença genética. Mas o que é que conta? O ambiente, o estilo de vida. Então, Marcos faz por onde? Fazer uma atividade física, uma dieta adequada, sono regular, controle de estresse. Já você não, mas você não tem a tendência. Mas você faz por onde? Desenvolver isso aí, entendeu? Então, o que é que eu quero dizer? Ela sim pode ter um polimorfismo genético, uma tendência aumentada a desenvolver a doença e o hábito de vida dela, o estilo de vida dela, hábito alimentar, de sono, faz com que essa doença se desenvolva muito mais cedo, entendeu? Lembrando, genética não é sentença, como eu dou exemplo aqui. Não é que você tem a genética e vai desenvolver, não. Depende do ambiente, do estilo de vida, de tudo que você vive. Então, ela pode sim ter uma tendência genética, e isso pode ser investigado, mas o estilo de vida fez com que aparecesse muito cedo. Entendeu? Tem, por exemplo, vamos dar um exemplo. Podia ser que a mãe dela tivesse, mas a mãe dela veio a desenvolver muito depois, né? Enfim, tem muitas questões. Ou ela não ter, e já de muito cedo, o estilo de vida levou a desenvolver isso. Entendeu? Outra pergunta, minha filha passou por tudo isso, demorou muito para a gente descobrir o que ela tinha, mas já começou o tratamento de endometriose. Quem diz é a Francinete, coisa boa, né? Pois é muito bom que a gente traga essas informações, que as meninas, às vezes demora muito as mães levarem as meninas, né, para o ginecologista. E isso seria muito interessante desde quando a menina menstruasse pela primeira vez, que já levasse, se demorar muito também levar, né, porque isso precisa ser uma constante, né, avaliar a sua saúde ginecológica, avaliar parâmetros hormonais, para que você entenda se está tudo bem. Tá certo? Nessa menina, no desenvolvimento dela, porque é muito importante você ter o antes e o desenrolar disso tudo, né? Porque você, quer dizer, procurou no momento que a menina sentia muita dor. E gente, olha, não é frescura, né? Eu sei que tem muitos homens aqui nos ouvindo também hoje. Não é frescura. Ouçam a filha de vocês, tá? Existem meninas que, eu até assim, quando eu não me recordo de ter tido uma cólica incapacitante, eu não me recordo, né? E existem meninas que a gente olha e faz, Deus do céu, elas vão para o hospital todo mês, tem que tomar medicação, porque as dores são intensas e incapacitantes. Então, assim, entendam, tá? Isso acontece sim, são dores absurdas. Para quem não sabe o que é endometriose, é esse tecidozinho que vai sendo formado todo mês lá no útero. Ele é um tecidozinho, que é o endométrio, ele vai sendo formado e acontece uma disfunção que ele começa a se localizar em outros locais, seja nos ovários, seja no intestino, quando ela tem um acometimento que começa já a sair desse sistema, né, ginecológico. Então, então, ele já começa a acometer outros sistemas. E como é um tecido vivo, né, por exemplo, lá no ciclo menstrual, você vai ter a descamação dele. Então, ele vai estar também ativo nesses outros lugares, nesses períodos. Então, assim, a gente precisa ter um olhar muito delicado e procurar ajuda realmente quando essas crianças, eu estou falando criança que é quando inicia, né, esse período menstrual, ou essas adolescentes, as jovens que estão nos ouvindo. Procurem sempre ajuda. O nosso ouvinte, Rosinaldo Melo, mandou para cá essa fotografia, né? Cuscuz com ovo. Ele pergunta eu digo que é a melhor comida do mundo. Pergunta minha comadre se eu estou bem alimentado com esse café da manhã. Meu compadre, tá assim, ó, uma proteínazinha, carboidrato, né? E ainda vem um cafezinho de quebra. Um beijo, viu? É o famoso cuscuz com ovo, né? Cuscuz com ovo. A nossa ouvinte pergunta, coloco chia na goma para tapioca, tem algum problema? Nenhum, benefício, tá? Você está trazendo aí uma boa quantidade de fibras, né? Você está trazendo aí alguns nutrientes, porque para que a gente entenda, a goma da tapioca,
ela não tem muito nutriente, tá? E a gente precisa associar a tapioca alguns outros alimentos que sejam riquíssimos, né, em outros nutrientes, né, como proteína, como gordura. Então, aí a gente associar uma chia, associar um ovo, um queijo, né? Isso vai ser bem interessante para que a gente controle, né? Equilibre aí essa refeição. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, já se falando aqui sobre resistência à insulina, né? Sim. A pergunta é a seguinte: qual a relação entre o intestino e a resistência à insulina? Tem uma resistência à insulina e sofre demais com problemas intestinais, barriga fofa, por exemplo. Quais são as dicas? Ai, eu chego e fico emocionada, é o meu assunto preferido da vida. Total, né? Isabelle, qual a relação? Total. Então, assim, ele tem questões que ele precisa trabalhar. Quando a gente tem sintomatologia, principalmente essa questão que ele fala, essa flatulência, essa distensão abdominal, a gente pode pensar em várias questões, tanto como sensibilidade alimentar, que é algum alimento que ele esteja consumindo, que ele tem, o organismo dele não reconhece como interessante, e aí ele não consegue fazer essa digestão, baixa de ácido no estômago, baixa de enzimas digestivas. Então a gente pode pensar em diversas coisas, né? E associado a isso, a gente pode pensar também uma desbiose, ou seja, essas bactérias intestinais dessa pessoa podem estar em desequilíbrio, estando em maior quantidade as que não são tão interessantes. E aí, também associado a isso, a gente pode pensar que aí eu já vou fazendo o link com a resistência à insulina. A gente pode pensar que a gente tem um intestino permeável, né? E, devido a tantos sintomas, ele pode ter um intestino permeável. E aí passam substâncias, moléculas que não deveriam passar, né, através do intestino, porque o intestino, gente, ele é uma peneirinha, só vai passar o que ele deixa passar nas portinhas. Mas se você começa a lesar, né, essa peneirinha começa a rasgar mais, e aí vão passar coisas que não deveriam. Moléculas maiores, como o glúten, por exemplo, que não deveria passar através do intestino, ela começa a passar. E aí, fragmentos dessas bactérias também passam. E muitas dessas coisas são levadas diretamente para o fígado. E lá no fígado elas fazem uma ligação. Quando chega receptores, essas moléculazinhas começam a desenvolver inflamação e aumentam a resistência à insulina. Então, a resistência à insulina pode nascer, eu estou só explicando a origem intestinal, né? Ela pode se dar a partir disso. Pode se dar também a partir, aí você começa uma obesidade, né? Células, esses adipócitos, essas células de gordura, elas aumentam também a inflamação, vão aumentar também essa resistência. Várias questões, mas essa intestinal, o link que eu faço é esse aí. Então, precisaria se trabalhar esse intestino e com estratégias para que a gente melhorasse, baixasse essa inflamação e melhora da resistência à insulina. O ouvinte pergunta o que fazer quando estamos no efeito platô. Ai, que coisa boa. Vocês sabem o que é efeito platô? Não. Vamos explicar? O que é efeito platô? É quando você vem num período de emagrecimento, você para. Isabelle, perdi 10 quilos, mas estanquei. Pronto, efeito platô é estancar no peso. Estanquei, não consigo mais perder, o que eu faço? Então, o efeito platô, ele se dá muito, a gente precisa entender, porque o corpo ele é muito assim, gente, ele entende que você está passando por algo, e ele vai resistir a isso. Por exemplo, você vai para o deserto, você está sem água, sem comida, você começa a perder muito peso. Depois, seu corpo entende que você está passando por um momento de estresse, e ele dá aquela estancada, faz, não, ele está passando por alguma coisa, vamos parar um pouquinho. Exatamente, ele começa a preservar, e aí ele começa a poupar energia. Tá? Então ele fica mais lento, poupa energia. Então o corpo faz isso, principalmente quem perde peso muito rápido. Ele entra nesse efeito platô. O que é que a gente precisa entender? Essa pessoa faz atividade física? Sim ou não? Não sei. Essa pessoa vem numa dieta constante? Não sei. Então o que é que acontece? Por que a gente sempre indica atividade física? Porque quanto maior o aumento da massa muscular que você vai ganhando, mais você vai tendo... a gente consegue aumentar esse gasto energético. Tá? Essa necessidade energética, na verdade, e a gente tem uma liberdade maior de dar alimentos. Então, assim, a gente precisa ter estratégias para aumentar esse metabolismo dessa pessoa,
tá? E ou intensificar a atividade física ou mudar as estratégias da dieta. Aumentar o carboidrato, baixar carboidrato, perdão, e aumentar a proteína. Enfim, a gente tem algumas estratégias inúmeras que a gente pode estar utilizando aí. E aí ver se esse paciente é um paciente que está investindo na atividade física ou não, se está fazendo tudo certinho, tá? A nossa ouvinte dá aqui como exemplo, ela pesava 102 quilos, perdeu 12, estancou nos 90 e faz reeducação alimentar e caminhada. Só que Pronto, e aí a gente pode investir na mudança da atividade física também, né? Da intensidade dessa atividade física e algumas estratégias na alimentação. Existe solução para isso, então? Claro, com certeza. Tem o meu intestino preso, o que fazer? Muitas coisas, porque assim, constipação ela é multifatorial. Infinitamente, multifatorial. Desde um consumo baixo de água, como um consumo baixo de fibra na alimentação, um alto consumo de massas. A gente pode pensar também se você toma alguma medicação que causa isso. A gente pode pensar também se você é uma pessoa que não faz atividade física. Então, assim, são inúmeros fatores, né? Questão intestinal, microbiota intestinal, que são essas bactérias. A gente pode pensar em infinitas questões que podem levar a isso. Mas, de praxe, em resumo, aumento do consumo de água, né, líquidos, que você aumente também o consumo de fibras através de frutas, vegetais, que você diminua o consumo dessas massas, nessas massas refinadas e açúcar, porque vão fermentar e vão também deixar mais constipado, tá certo? E, gente, botem por água abaixo essa coisa que tem, por exemplo, eu não como banana porque me constipa, aí você come uma banana e o resto do dia você vai comendo só massa, aí você coloca a culpa na banana, a culpa não é da banana, tá certo? Então, assim, é você equilibrar, tomar líquido, consumir mais vegetais e diminuir os carboidratos. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp? Bom dia. Isabelle, bom dia. Eu tô pedalando e tô cuidando da minha alimentação, diminuindo os carboidratos, mas eu como, mas eu assim tô diminuindo. E já faz que comecei em maio, lá pro dia 20 de maio, e eu tava pesando 71, mas meu peso aumentou. Aí eu fico desanimadinha por conta que eu vejo que não tá diminuindo, eu deixei de me pesar. Mas assim, eu queria que você me desse uma dica. E aí, Isabelle? É o que eu estava falando para Marcos, faz um pedacinho aqui antes de começar. Quando a gente inicia uma atividade física, principalmente se ela for de alguma intensidade maior, a gente tem que pensar na mudança da composição corporal. E pensar que massa muscular, ela pesa muito mais do que a gordura, né? A gordura, ela se torna mais espaçada, ela ganha mais espaço, né? Ela aumenta mais. E você pode ter, eu posso ter duas pessoas com a mesma altura aqui, com 77 quilos, mas que uma você vê visualmente ser obesa e outra não, mais encorpada, mais compacta, né? Pela massa muscular. Então, assim, a composição corporal ela influencia muito se você vai ter um peso maior ou se você vai ter visualmente um corpo maior ou não. Então entenda que massa muscular aumenta peso, tá? Você vê, eu sempre brinco, não olhem para a balança, e ver as estratégias na sua alimentação, como é que você está fazendo também as porções, né? A gente tem que pensar também que por mais que você coma diferente, você também tem que ver porção, né? E aí, trabalhar essa questão também da massa muscular a composição corporal também ela conta muito, tá? Quando você começa uma atividade física, você vai, ai meu Deus, aumentei peso, mas às vezes é porque você está construindo a massa muscular, tá? Mais perguntas. Minha irmã tem 48 anos e a menstruação vem normal. Devido a alguns problemas de saúde, o médico pediu alguns exames e num deles foi detectado que ela está na menopausa, como se ela não menstruasse mais. É possível isso? Aí é questão de pergunta de universitários, questão médica, né? Pode ser, né, que seja uma etapa de um climatério, né? E aí tem que voltar, tá, gente? Isso aí é investigação médica, só quem vai responder é isso. Pode ser que queira ter dito que ela está em etapa de climatério, né? Fez dosagens hormonais e tal, e que ela esteja entrando aí, caminhando aí para essa menopausa.
tá? Então é só para voltar mesmo com a medicação, com o resultado do exame e com a pesquisa clínica mesmo, investigação clínica que o médico vai fazer, que ele vai lhe dizer alguma coisa. Para fechar, né, tem mais uma pergunta. Uma colher de gergelim torrado na tapioca me garante uma boa quantidade de ômega 3? Para mim, pois a castanha de caju está bem mais cara. E aí? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de trabalhar sementes. E principalmente em mulheres, pela questão da regulação hormonal mesmo. O gergelim, ele traz muito esses benefícios, não só da qualidade boa de gordura, mas ele traz uma boa quantidade de proteína e de boa qualidade também, tá? Então, assim, eu não gosto de pensar... Quando eu digo assim, gente, consuma sementes oleaginosas, não é que você tem uma obrigação de ser a castanha de caju que você vai comer. Não, as sementes são uma opção. A gente sabe que hoje tudo está muito caro. Então, as sementes sim são uma opção. Pode ser a de gergelim, pode ser a de girassol, pode ser a de girimum. A de girimum, todo mundo joga fora, né? Não jogue, deixe secar, tire aquela capinha branca, faça tostadinha, triture, do jeito que você quiser. Então, a semente de gergelim, ela também pode ser usada. O girassol também pode ser. A linhaça também pode ser usada e elas vão trazer esses benefícios, tá? Então, assim, você introduzir, não é porque não vai poder comprar. Isabela, eu não posso comprar castanha, então eu não vou comer outra coisa. Não, pode fazer sim o gergelim, você tá trazendo muitos benefícios para sua saúde, tá? O gergelim é fonte de ômega 3? Na verdade, foi boa pergunta. A gente vê muito ômega 3 na linhaça, tá? O gergelim eu não utilizaria como fonte de ômega 3, tá? Eu não utilizaria. Ele tem outras gorduras saudáveis, tá? Então, assim, o que é que a gente precisa entender? Não é porque ele não vai ter, não seja uma fonte muito boa, que a gente vai deixar de consumir. Não, porque ele também traz outras coisas interessantes, outras gorduras interessantes. Mas, pra gente utilizar de fonte vegetal de ômega 3 seria a linhaça, tá? A melhor fonte que a gente tem. Quando a gente diz assim, não é que não vá ter, mas a melhor pela quantidade é a linhaça. Tá Isabela e Cláudio, onde é que a gente encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá, gente? Na sala 204. E o telefone para contato é 9604-0655. Instagram? Nutricionista.isabelle. E desejo a todos vocês uma excelente festa que começa essa semana, a festa de Santana. Na semana que vem a gente poderia falar sobre alimentação e a bebida nessa festa. Inclusive tem até uma sugestão aqui também, se eu pudesse também abordar a próxima semana, a alimentação para grávidas. Perfeito. E o que enjoa muito. Perfeito. Ótimo. A gente faz isso a semana que vem. Tem estratégias ótimas para o enjoo, né? E o gengibre é um deles, é uma das ervas que são liberadas, né? Na verdade não é erva, o gengibre, né? Mas a gente pode trazer o gengibre com segurança também na gravidez e evitar esses enjoos. E aí a gente pode trazer isso, porque inclusive a gente gosta muito, tem pessoas que misturam muito frutas com bebida alcoólica e tem algumas frutas que não podem ser misturadas, tá? Porque aumentam a intensidade desse teor alcoólico no organismo. E aí eu trago segunda-feira. O limão é um deles, siciliano. Não? O limão siciliano. O nosso limãozinho não, mas o limão siciliano não pode ser misturado. 7h49, confirmando 7h49.